E aí galera, beleza? Então vamos lá, vamos resolver alguns exercícios aqui então, que trata dos quadriláteros, tá beleza? Então o primeiro começa lá, ó. Calcule o valor de x e a medida dos ângulos internos do quadrilátero abaixo. Então você tem um quadrilátero aqui, ele quer o valor de x e a medida de cada um dos ângulos internos. Então lembra o seguinte, ó, em todo quadrilátero a soma dos ângulos internos, o SI, sempre vai ser 360 graus, tá? Se a gente fizer aquelas continhas lá do SI é igual a n menos 2 vezes 180, vai chegar aqui, beleza? Então, como que eu vou fazer essa continha aqui? Eu vou somar 3x mais 8 mais 6x menos 8 mais 5x mais 4x, que é igual a 360. O mais 8 com menos 8 eu posso cortar, porque um é positivo, o outro é negativo, então vai anular o outro. Aí ficou, ó, 3x mais 6x dá 9x. 9x mais 5x dá 14x, mais 4x, 18x, que é igual a 360. X é igual a 360 dividido por 18. X é igual a 20 graus. Beleza. A primeira parte do problema está resolvida. Qual que é a segunda parte? Determine a medida dos ângulos internos. Então vamos lá. O ângulo A, 6x menos 8. Então 6x menos 8 graus. Quanto que vale o x? Não vale 20? Então substitui lá. 6 vezes 20 menos 8. 6 vezes 20 dá 120 menos 8, 112 graus. Então esse é o valor do ângulo A. O ângulo B, que é esse cara aqui, ó, 5x. 5 vezes 20. 5 vezes 20, 100 graus. O ângulo C, 4x. 4 vezes 20, que dá 80 graus. E o ângulo D, 3x mais 8. 3 vezes 20 mais 8. 3 vezes 20 dá 60, mais 8 vai dar 68 graus. Então, sempre quando você for calcular com ângulo, verifique se a pergunta é só o valor do x ou se ele quer a medida dos ângulos internos do quadrilátero também, tá? Então é sempre importante você verificar se a pergunta é só o valor de x ou se ele quer a medida de todos os ângulos internos também. Beleza? Eu já volto a resolver outros exemplos aí, tá? Um minutinho só. Então vamos lá. No segundo exemplo aqui ele fala o seguinte, ó, calcule os valores de x e y e a medida dos ângulos internos do trapézio. Então, o trapézio, qual que é a característica dele? Ele tem apenas um par de lados que são paralelos. Então, esse lado de cima aqui é paralelo a esse lado de baixo. Aí você fala assim, mas eu sei que a soma dos ângulos internos aqui é 360, só que eu tenho x e y. Como é que eu vou resolver isso aí? Lembra que eu falei lá na teoria? Eu vou fazer uma divisão aonde? Na horizontal. Na vertical, professor, isso aí, na vertical. Então, vou fazer uma divisão na vertical. Por quê? Porque eu sei daí, por exemplo, que o ângulo A mais o ângulo B, isso aqui tem que dar 180 graus. Então, isso é regra para o trapézio, tá? Você faz uma divisão na vertical, a soma desses dois ângulos aqui tem que dar 180, automaticamente a soma dos outros dois ângulos ali também tem que dar 180 graus, ok? Então, vamos lá. X mais 20 é igual a 180. 2x é igual a 180 menos 20. 2x é igual a 160. X é igual a 160 dividido por 2. X é igual a 80 graus. Muito bem. O que eu vou fazer? A mesma coisa para o y. Então eu sei que
y mais y menos 20 é igual a 180. 2y é igual a 180 mais 20. Que era menos, passa para lá mais. Então, 2y é igual a 200. Y é igual a 200 dividido por 2. Ou seja, o y é igual a 100 graus. Beleza, achei o x e o y. O que falta agora? Os ângulos internos. Então, por exemplo, o ângulo A é o x. E o x vale 80. E o ângulo B, lá em cima? Se esse mais esse aqui, ó, tem que dar 180, e aqui tem 80, quantos graus vai ter lá em cima? 100, né? 80 mais 20 é igual a 100 graus. O ângulo C, 100 graus, que é só o y. O ângulo D, a soma dos dois tem que dar 180. Então, eu vou fazer o quê? 100 menos 20, que dá 80 graus. Então, de fato, a gente mostra que a soma dos ângulos que estão do mesmo lado em relação a esse corte na vertical que a gente faz, ó, a soma desses dois dá 180 e a soma desses dois também dá 180 graus, tá? Então, quando você tiver um trapézio, você pode trabalhar dessa forma aqui, que ele vai facilitar a resolução do exercício para você. Beleza? Já eu volto para resolver mais outro exemplo com vocês aí, tá bom? Então vamos lá, galera. Continuando aqui então. Aquele PS, ó, determina o valor de x no paralelogramo abaixo. Então, se ele quer só o valor de x, então não precisa se preocupar com todos os ângulos internos ali, tá? O que é um paralelogramo? É aquele que tem dois pares de lados que são paralelos. Ou seja, esse lado de baixo é igual ao lado de cima. E esse lado aqui é igual a esse outro lado ali, tá bom? Tá, professor, mas eu tenho aqueles dois ângulos ali. O que esses dois ângulos são? Iguais também. Então, em todo paralelogramo, os ângulos opostos são sempre congruentes. Então, esse ângulo e esse daqui são iguais, eles têm medidas iguais. Como que eu vou resolver esse cara aqui? Então, você vai montar a equação lá, ó. 3x menos 34 graus, que é igual a x mais 72 graus. Então, em todo paralelogramo, os ângulos opostos são sempre congruentes, ok? Olha só, vamos fazer a continha. 3x menos x é igual a 72 mais 34. 3x menos x, 2x. 72 mais 34 dá 106. X é igual, vamos mais 6 esse grau aqui, né? 106 dividido por 2, ou seja, x igual a 53 graus. Muito bem. Então lembra, todo paralelogramo, os ângulos opostos são sempre iguais, sempre congruentes. Muito bem. Esse outro exemplo ali, ó. Sabendo que o trapézio abaixo é isósceles, determine a medida dos ângulos da base menor. Ou seja, ele quer a medida desse cara aqui e desse cara aqui. O que é um trapézio isósceles? Os motoqueiros entregando pizza, gente. Hoje é, pra você ter uma ideia, é sexta-feira à noite, agora é dia dos namorados, tá? Então eu estou trabalhando ainda, só para vocês terem uma noção. Então aqui, ó, o que é um trapézio isósceles? É aquele que tem os dois lados não paralelos iguais, ou seja, esse lado é igual àquele dali. O que significa isso daí? Significa que os ângulos da base maior são iguais entre si. E os ângulos da base menor também são iguais entre si. Tá, professor, mas como que eu vou fazer para descobrir os ângulos lá da base menor, se eu tenho as informações da base maior? Aí nós vamos dividir depois ele ao meio, na vertical, ok? Então vamos lá, montando aqui. 2x menos 15 graus é igual a x mais 25 graus. 2x menos x é igual a 25 mais 15. X, que é igual a
40 graus. Muito bem. O x vale 40 graus. Então o que eu vou fazer? Eu vou achar a medida desse cara aqui, que está mais fácil. X mais 25, ou seja, 40 mais 25. Então essa continha aqui vai dar 65 graus. Como que eu vou fazer a continha lá de cima? Lembra o seguinte, ó, se eu dividir nesta posição aqui, a soma desses dois tem que dar 180 e a soma daqueles dois também tem que dar 180. Então você faz a continha lá, ó, 180 menos 65. Isso aqui vai fechar 115 graus. Ou seja, os dois ângulos da base menor ali medem 115 graus cada um. Beleza? Então tá aí mais dois exemplos que envolvem os quadriláteros. Já já eu volto fazendo mais exemplos com vocês aí, tá? Um minutinho só. Então, vamos lá, galera. Mais um exemplo aqui. Eu acho que já está de bom tamanho para vocês terem uma noção de como proceder na resolução dos exercícios posteriormente, tá? Então vamos lá. Determine os valores de x e y no retângulo abaixo. Então você tem um retângulo lá, ali, desenhado, e tem as informações dadas aqui, tá? Então lembrando, obviamente, que todos os ângulos internos do retângulo têm 90 graus. A diagonal aqui faz o quê? Divide o retângulo em dois triângulos retângulos. Então o que eu vou fazer? Para eu achar o valor do x, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 5x mais 3, mais 12x mais 2, mais 90 graus, que é igual a 180. Por que igual a 180? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então é por aí que eu vou começar, tá? Então vai ficar lá 5x mais 3 graus, mais 12x mais 2 graus, mais 90 graus, que é igual a 180. Então, como você tem um triângulo desenhado aqui, tem outro aqui, obviamente, então para eu achar o valor de x, eu vou usar esse triângulo aqui de cima, tá bom? Faz a continha. 5x mais 12x, que é igual a 180 menos 90 menos 2 e menos 3 graus. Aqui vai dar 17x. 180 menos 90 dá 90. 90 menos 5 dá 85 graus. X é igual a 85 dividido por 17. Então daqui nós vamos tirar que o x vale 5 graus. Muito bem. Achei o valor do x. O que o problema pede para achar também? O valor do y. E como que eu vou fazer para achar o valor do y? Eu vou trabalhar nesse caso aqui, ó, nesse ângulo aqui. Eu sei que esse ângulo todo aqui tem 90 graus, certo? O x eu sei que tem 5. Então eu posso fazer o quê? 12x mais 2. Vou achar quanto mede esse pedaço do 12x mais 2. O x vale 5. 12 vezes 5 mais 2. 12 vezes 5 dá 60, mais 2 que dá 62 graus. Então esse ângulo aqui tem 62 graus. E como que eu vou achar o y? Simples. Esses dois ângulos juntos não formam um ângulo de 90 graus? Se aqui eu tenho que vale 62 graus, como que eu vou fazer para achar o y? 90 menos 62. Quanto que dá? 28 graus. Pronto. Achou o x e achou o y, que era a pergunta do problema. Então calcule os valores de x e y no retângulo abaixo. Beleza? Então eu usei primeiro um triângulo aqui para achar o valor do x, né, já que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Depois eu peguei essa medida aqui e achei quantos graus ela dá, 62. Sei que os quatro ângulos no retângulo são iguais a 90 graus. Então se aqui tem 90 graus e só esse pedacinho aqui tem 62, a gente diminuiu o 90 do 62 e encerrou a continha ali. Beleza?
Então tá bom, galera. Por hoje tá bom, né? Acho que você já tem uma bela base para poder resolver os exemplos que nós vamos fazer, os exercícios que eu vou propor a vocês aí, tá bom? Então beleza, valeu.